Boa tarde. Estou esperando a Lívia Maia para a gente começar a falar sobre o nosso Fashion Mall na pandemia. Estou esperando aqui a Lívia Maia entrar. Boa tarde. Vamos falar hoje sobre Fashion Law na pandemia. Estou esperando a Lívia Maia entrar. Mandei o convite aqui. A gente já começa assim que a nossa convidada entrar. Oi, Olá! olá Ana, tudo bom? Desculpa o atraso, não sabia onde entrar. Não tem problema, a gente está aqui. Eu estava até falando com as pessoas que eu estava esperando por você. Você é membro da Comissão de Fashion Law do Rio de Janeiro, da OAB do Rio, né? Eu estava falando que eu sou uma pessoa apaixonada, mas estudante do tema, até porque eu sou uma perua, como você pode ver pelo meu porta-durex. Minha Mas mentora em piruagem. é. Aliás, eu hoje recebi um meme que você tinha assim, pré-live, aí você comprava um pôster para botar todos os livros atrás. Eu estou aqui sem essa preparação. Você está toda preparada com os livros atrás, no escritório, imagino. Essa biblioteca aqui é de verdade. Você sabe Ah, quem construiu. sei quem construiu. Mas, Lívia, a gente está aqui para falar sobre Fashion Law, né? Em momentos de pandemia. Tem muita gente que nem sabe o que é Fashion Law. Já me vieram perguntar o que é Fashion Law? São os estilos de mascarazinha na pandemia, né? Eu até são estilosas. Mas não é isso, né? Não é só o design dos álcool em gels ou as máscaras. Você pode explicar um pouquinho pra gente o que é Fashion Law? Posso, Ana? O Fashion Law, na verdade, e é óbvio, como tudo no direito, tem duas correntes, né? Epa, eu caí. Voltei no celular. Existe quem diga que é um ramo do direito, tá? Eu discordo que seja um direito. Para mim, o Fashion Law é um nicho mercadológico muito importante. Eu estou com umas escolas aqui embaixo de uns dados numéricos e econômicos que mostram a relevância da matéria. Então, para mim, é um nicho mercadológico a economia muito importante para a economia do Brasil e que ele reclama eu não acho que normas específicas para ele, mas acho que ele demanda um olhar do direito diferente, porque é uma indústria que tem o seu caminhar diferente. A gente está muito acostumado, por exemplo, uma grande indústria nossa é do agronegócio. Então, a gente está acostumado a falar direito do agronegócio. Não é um ramo do direito, mas são advogados que eles estudam como aquilo ali funciona para que eles possam atender. Eles conversam. A indústria da moda, ela tende a ser muito informal. E a gente do direito, em regra, é muito formal. Sim. Então, a gente não conversa. Então, para mim, a grande, como que eu vou dizer, o grande benefício que esse movimento do Fashion Law trouxe é um movimento que ele começou lá tímido na Europa, mas na verdade foi nos Estados Unidos, em Nova York. Acho que a Susan Scafidi, ela é uma das grandes percussoras, eu digo, de nome para o mundo, né, da criação nome Fashion Law. A importância dele foi fazer com que a gente se encontrasse, a indústria encontrasse o direito. E aí a gente precisa cada um flexibilizar do seu lado. Quer dizer, a gente tem uma indústria informal, e aí eu falo isso porque eu já conversei com
não só pessoas que trabalham na indústria, mas como próprio designers. Olha, somos uma indústria criativa. Se apegar a contratos, a formalidades, a passos, né? De outro lado, olha, em regra, quando a gente nasce, a gente não tem grana, né? Advogado é caro. E depois, quando a gente tem grana? A gente não, mas a gente continua sendo desapegado à formalidade. Então, para mim, o benefício foi fazer com que nós, advogados, baixássemos um pouco essa nossa crista da formalidade, do rebuscado, do juridiquês, para que a gente se encontre e a gente possa se ajudar trazendo soluções e viabilizando ainda mais esse mercado importante para a economia. E é muito importante, né? Assim, se você pensar que você está falando de design de joias, de roupas, de moda, moda é um conceito muito grande e é o que movimenta, né, boa parte da economia. E falando de direito americano, eu tive estudando agora, fiz um curso agora na quarentena sobre revivendo Contract Law, né? Que eu estudei no meu mestrado, mas eu estava revivendo agora, fiz um curso online de Harvard. E eu aprendi, eu descobri que o conceito de best efforts, que é aquele conceito de você fazer o seu máximo e você se esforçar ao máximo e você ter uma direito a uma recompensação porque você pressupõe que você vai fazer esforços ao máximo de venda, vem de um caso relacionado a fashion law. Vem lá da época do Titanic, uma senhora que sobreviveu ao Titanic e ela tinha uma indústria de moda e ela contratou um cara nos Estados Unidos, que era uma pessoa para um representante comercial que assinou um contrato com ela e ele ia comercializar ela nos Estados Unidos. E ele continuou comercializando ela até que ela chegou à conclusão que ela poderia vender para uma loja que uma loja que venderia para os Estados Unidos inteiro. E ela quis descumprir o contrato. E aí a justiça chegou à conclusão que, na verdade, teria uma esperança de que seria exclusivo, porque ele teria colocado aí seus melhores esforços e que ela teria que recompensar ele por ter descumprido a exclusividade. Eu achei muito interessante, porque é um conceito que começou dentro da indústria da moda, né, um caso de indústria da moda, mas é aplicado hoje em dia em tudo quanto é direito, né? A questão da exclusividade ou não exclusividade. Eu acho que exclusividade tem muito a ver com essa questão de propriedade intelectual, né? Nisso, eu queria que explicasse aqui, tem advogados e não advogados, o que seria um pouco a questão de exclusividade, o que seria marcas e o que seria patente. Né, o primeiro, ainda vou explicar, mas você falou, é um caso muito importante, mas que acaba a gente esquecendo, não comentando que é de moda, né? Eu acho que isso vem um pouco do preconceito. As comissões, por exemplo, de moda das OABs ao Brasil afora, quase todas, ou todos, sofreram preconceito porque é associada à futilidade, né? E aí, quando a gente vê números, que a gente vai falar isso aqui à frente, se dinheiro for futilidade, tudo bem. Se economia for futilidade, tudo bem. Mas não é futilidade, é um mercado muito importante. E, bom, eu talvez esteja puxando sardinha, né? Eu sou propriedade intelectual, mas eu vejo a propriedade intelectual ela com um ramo mais reclamado no direito da moda, né? Porque, afinal, todo mundo quer proteger a sua criação. Eu quero poder vender, só eu vender aquele produto. Quer dizer, a minha marca X é conhecida porque ela criou, só ela vende. Já começando pela exclusividade, na verdade, a exclusividade ela é essencial no mercado de luxo, né? O professor Denis falava, olha, toda vez que você for pensar, falar, escrever sobre mercado de luxo, você muda toda a sua cabeça e o conceito e começa ele. Ele é um mercado. Eu lembro que na faculdade, eu fazendo eletiva de economia, essa não foi de economia, foi de comunicação, ela falava a mesma coisa em outras palavras. Olha, no mercado de luxo, a gente trata sempre de forma diferente. Para o mercado de luxo, ele não vende uma bolsa, ele vende a exclusividade. Então, ela é muito importante. A partir do momento que todo mundo... Então,
e a gente começa a falar, olha, todo ano aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, ou em São Paulo, a gente tem aquelas grandes operações, aqui na Uruguaiana e em São Paulo na 25 de março. E aí são bolsas, as marcas famosas apreendidas, tênis, camisa de futebol, relógios. E aí a gente pode parar para pensar e falar assim, nossa, mas por que a polícia gasta talvez tanto? Não há uma concorrência, ou porque a gente vê tantos acordos, decisões do judiciário falando de concorrência. E eu concordo, não há concorrência nenhuma da 25 e da Uruguaiana com as marcas de luxo que estão no Oscar Freire, na Garcia Dávila, no Village Mall. O ponto é porque, de fato, se você vai comprar no luxo, você não vou ali na Uruguaiana comprar, eu não vou confundir. Mas quando eu vendo uma bolsa por milhares de reais, dólares ou euros, eu estou vendendo que aquele ser que vai ter aquela mercadoria, ele não vai encontrar muitos outros com aquela mercadoria. É quase que um clube, né? Eu quero que determinadas pessoas entrem no meu clube. E na verdade, a nossa história até, história da humanidade, a vestimenta passa por isso, né? Cada determinado grupo de pessoas, elas têm uma forma de se vestir. O advogado está lá engravatado. Agora, por exemplo, a gente está com os tribunais fechados. A gente despacha por Skype muito pouco por telefone. Os advogados estão trabalhando de terno e gravata. Tem gente que está em casa de terno e gravata. Porque é um clube, né? Então se veste e a exclusividade para o luxo é isso. Então se vende isso. Talvez aquele relógio não custe 20 mil reais, mas a exclusividade de você ter aquele relógio custa isso. Pertencer àquele clube custa isso. E a propriedade intelectual, a gente tem aí, poderia ter proteção por alguns tipos, não começando por marca. Essencial. Quer dizer, a marca é um signo distintivo que ela vai fazer referência ao seu serviço ou ao seu produto. Quer dizer, é o nome da minha loja. Ou, às vezes, é o nome do meu produto. Às vezes, o produto fica tão famoso que o próprio produto, a gente tem bolsas aí que talvez muita gente não sabe nem a marca, mas ela sabe o nome da bolsa e que também virou marca. Apesar de controverso, a gente tem no NPI uma marca... A gente pode falar o nome de marca, Ana? Pode. Inclusive, eu estou aqui com um exemplo, porque eu queria que você explicasse para a gente. Por exemplo, isso aqui já virou um símbolo de status, né? Essa cor já é um símbolo de status. Essa caixinha nessa cor. Ninguém precisa dizer o que é, né? Você olha para essa cor, você imagina em luxo. Não é verdade? É uma simples caixa de papelão. E olha que eu já vi ação de medicamentos sobre marca, trade race, em que quando iam falar do azul, falaram que era falar da cor, falaram que era azul Tiffany. Tiffany. Exatamente. Mas isso aqui é uma caixa de papelão. Mas então, isso aqui passou a significar alguma coisa, né? E nesse... Então, o desejo do... Pode falar. Fala. E a marca, por exemplo, então a gente pensa na Tiffany. A Tiffany é uma marca. Por exemplo, aí a gente pode pensar em marca como a marca nominativa é Tiffany, como eu estou te falando, mas, por exemplo, a gente pensa na Louis Vuitton, aquele LV é a parte figurativa da marca. Parece que a gente confirmou, eu já identifico, eu tô ali, eu sei qual é a marca. Agora me diz, o que é mais forte? Eu ouço sua voz. É isso aqui ou isso aqui? Esse xizinho com o LV. Dá para ver, não? Eu não consigo ver a imagem. Descreve para mim, porque tá congelado, mas eu ouço sua voz. Aqui. Você falou da Louis Vuitton, né? Aí você estava falando, marca nominativa seria isso aqui, né? Eu imaginei que você fosse falar de bolsa. Isso aqui é uma marca nominativa. Sim. Né? Mais ou menos. Mas essa é uma marca nominativa. É isso. É o logo, né? Seria o LV, seria aquele LVzinho, não dá para ver aqui agora, mas isso aqui, quanto menos você vai conseguindo identificar por menos escrito e mais um símbolo, mais a sua marca é forte, não é verdade?
Exatamente. A seu melhor exemplo, né? Uma cor, a legislação brasileira, ela proíbe a apropriação por cor, então eu não posso ter uma marca, eu não posso ter uma marca azul, posso ter exclusividade do azul. Porque quando eu tenho uma marca, para aquele nicho, para aquela especialidade, eu tenho exclusividade. Só eu posso usar aquele nome, configuração. Mas ela transbordou isso e o azul Tiffany, ainda que não esteja no NPI, ele é reconhecido. Então, ele tem um valor intrínseco absurdo, milionário, eu diria. Então, a marca, ela é, para mim, um dos bens mais, dentro da PI, que mais serve ao fashion law, e é mais barata também, né? Vamos falar da parte prática, registral no INPI, tá? O mais rápido, mais prático. A gente conversa aqui com a comunicação, né? E aí a eterna briga do marketing com o jurídico, porque muitas vezes as marcas mais fáceis do marketing dialogar, do marketing fazer com que o consumidor realize aquele produto ou serviço, juridicamente ele é mais fraca. Como se assim? Eu descrever um produto na marca, se eu tenho uma marca para vender mesas e ela é mesa, primeiramente pela lei UNPI não posso tirar do domínio público o nome do objeto, mas, por exemplo, eu vou dar, obviamente, outra coisa que a gente gosta bastante, comida, é uma marca muito famosa, é excelente, mas Casa do Pão de Queijo é uma marca fraca na sua origem, porque ela vende pão de queijo. Ela está descrevendo o que ela está vendendo. Só que ao longo dos anos, ela se tornou forte, seja por conhecimento, por qualidade, conhecimento e qualidade. Sim. Então é o caso do sapato com sola vermelha. O sapato de sola vermelha, ele tem proteção. Ele tem uma proteção nos Estados Unidos. Eu não sei se ela ainda está em vigor, mas ele já teve. No Brasil, a gente não poderia. De novo, é cor. Eu não posso proteger cor. Só que aí a gente vai para uma seara que ela não é registral, mas é o secondary meaning. Quer dizer, eu tenho um significado secundário daquela sola vermelha. Ela representa sapatos do Louboutin. Não a gente sabe bem, algumas guerras judiciais, alguns já fizeram, mas não é regra. E aí, como a gente diz assim, mas como você sabe que não é regra? As solas, em regra, elas são úteis e não visíveis porque você pisa em cima dela. Então, até o Louboutin, posso te garantir que a gente não reparava em sola, no máximo para ver o número do sapato. Sim. Esta é a verdade. Então, ele conseguiu, com a fama, óbvio, botou algo diferente, com a fama que ele criou no mercado dele ser o único, uma significação secundária que, de alguma forma, ele ganhou uma proteção, que não é registral. Enquanto a gente fala de marca, ela é registral. Então, por exemplo, a Burberry, além do Burberry nominativo, ela tem uma marca figurativa que é o xadrez dela. Eu falo xadrez porque não... Essa parte aqui também seria uma marca? Esse xadrezinho aqui da Louis Vuitton. A Louis Vuitton tem. Ela tem essa marca registrada. O xadrez? Os quadrados, tem. Além disso aqui, xadrez. ela também quadrados. tem... Além do Louis Vuitton, além do LV... Tô travando? Tô ouvindo. Tá. Não, eu tô falando aqui que a Viviane está falando que a melhor proteção vem das marcas mistas, que são compostas dos elementos descritivos do produto ou do serviço e com logo, né? A minha mistura do que eu estava querendo mostrar aqui, que era aquele LV. Eu quero o logo com da certeza. LV. Em regra, a gente tem as marcas mistas mais fortes. Deixa eu tentar ver se a gente pudesse... uma que mostre melhor. Mas, teve aqui um comentário também que disse que a Louboutin caiu nos Estados Unidos. Tá aqui. Mas ela continua ganhando todas as ações judiciais. Ela perdeu uma parcial só para a sola vermelha. Tá aqui. Aqui dá para ver, né? Dá para ver. Esse é registrado também. E agora aqui no Brasil, né?
quanto mais você vê o símbolo e você já reconhece, mais a marca é forte, né? Assim, você precisa escrever. Exatamente. Eu não preciso escrever. E, de novo, né? A gente não está falando... a minha visão é que não há concorrência, porque o preço, para mim, é um fator importante de concorrência, tá? É uma bolsa... Então, a gente está falando de uma exclusividade. É isso que... E a marca agrega isso. Então, quando a gente fala assim, mas como que a marca agrega isso? Eu vou só olhar minha cola aqui com números. Eu peguei o último ranking que a gente tem, de 2019. Eu peguei um ranking internacional que é da Forbes, e um que foi o UOL Economia, que divulgou, mas a pesquisa não foi feito por ele, do Brasil. Então, eu peguei aqui algumas das marcas mais valiosas do mundo e do Brasil. E aí eu vou explicar antes. Quando esses rankings eles são feitos, óbvio que eles levam em conta, vou dizer, talvez volume de venda, mas na verdade esse valor que eu vou dizer para vocês, ele é como se, vamos dizer, a Apple. A Apple é a marca mais valiosa do mundo e ela está há anos nesse ranking como primeiro lugar. Ela vale 205 bilhões de dólares. E aí, na verdade, quando eu falo desse valor, se a gente pudesse simplificar, o que não dá exatamente, basta eu vender o nome com a maçã. Sim. Eu não estou vendendo nenhuma tecnologia, eu não estou vendendo um parque fabril, eu não estou vendendo minha mão de obra e meus engenheiros qualificados. É Apple com a maçã. É isso, é o símbolo Tá? é o símbolo que ela traz, né? É o símbolo de qualidade, é o símbolo Exatamente. de status, é o símbolo de exclusividade, é o símbolo de utilidade. Mas, na verdade, quanto menos utilidade tem e mais exclusividade ela demonstra, mais vale a marca. Exatamente, porque, e aí já vou pegar o gancho para fazer a diferenciação. A marca a gente está apontando, produto ou serviço. Quer dizer, é um termo que vai, não escrever literal, mas vai informar o que eu estou, o meu nome, né? Do meu produto ou no meu comércio. Agora, a patente, a gente está falando de uma funcionalidade. Quer dizer, a patente, ela não conceitua. A conceito que eu mais gosto é do professor Denis, que é uma solução técnica para um problema técnico. E aí a gente pode pensar, nossa, então tira ela da moda. Não, a gente não tira ela da moda. Por exemplo, as nossas queridas meias finas, o zíper. E eu trouxe um outro exemplo aqui, vou até olhar aqui. Eu acho que eu até esqueci, mas depois eu lembro aqui o outro exemplo. Foram inventos que à época tiveram patente. Sim. Por exemplo, se a gente pensar no esporte, essas camisetas de tecido inteligente para o jogador de futebol, por exemplo, que do suor, não sei o quê, elas provavelmente têm tecnologia que, se não tem, talvez poderiam ter patente. Então, a gente está falando de uma funcionalidade. Eu sei que isso não é algo moda, também... mas... E o Clips? O Clips tinha patente? Ou teve patente? O Clips eu não sei, não sei. Porque isso aqui é uma invenção que tem uma utilidade, né? Eu não Talvez, sei. por modelo de utilidade, eu acho que até ele conseguiria, mas eu não sei se teve. Agora, então, a gente tem a patente que protege a tecnologia e a marca que protege o símbolo, né? Do produto. Exatamente. Agora, mas Fashion Law não é só API, né? Você tem todo um outro ramo de direito. Por exemplo, aí já entra mais na minha parte. Quando você fala aí do comércio de moda, você teve agora, por conta da pandemia, o fechamento de shopping centers. E aí, isso aí significa que as pessoas estão vendendo menos porque você não tem a possibilidade de ir até o shopping center para evitar aglomeração de pessoas, né? O Raul Amaya falou, maiores que atletas competindo nos Jogos Olímpicos. Exatamente, dry fit e tal, são toda uma tecnologia envolvendo moda. Mas voltando um pouquinho, aí agora a gente teve o fechamento do comércio, o fechamento do shopping center, isso significou uma queda brutal de renda da economia, né? Várias pessoas em casa, e isso implicou o quê? Os shoppings tiveram que fechar e tiveram que renegociar com seus locatários os aluguéis. Eles foram suspensos, os aluguéis dos shoppings,
após a pandemia, e aí depois, e sim, vão reduzir os valores de investimento em propaganda em marketing para tentar compensar isso que está acontecendo. Mas não é só isso, né? Não é só aluguel. Como é que a pandemia está afetando, em geral, o que envolve a moda? As pessoas estão vendendo mais online? As pessoas estão vendendo produtos diferentes? O que está acontecendo, assim? Como ela está sendo afetada? Ana, eu acho que e aí, né? Essa visão interna do setor, aí eu recomendo a Paula Cioli, consultora e pesquisadora de moda, mas do que eu tenho visto aqui do direito, a gente, com o crescimento e algumas lojas, até algumas marcas famosas que sequer tinham o e-commerce, como elas começam a criar, a gente começa, por exemplo, a ter problemas talvez de direito do consumidor, porque tem a entrega, porque a gente tem um código de defesa do consumidor que, por exemplo, para compras na internet, você tem lá, o código ele não falava internet, mas se aplica à internet. 7 dias que eu poderia devolver o produto. Eu não estou falando de troca por defeito, eu estou falando de devolver, porque ele presumia que na época ela era televenda. Eu não via aquele produto. Então, de repente, chegou, não foi minha expectativa, eu tenho esse benefício. A gente tem uns tempos. É o que eu vejo as marcas, por exemplo, fazendo, e aí não é uma obrigação legal, mas eu acho que aí é um lado social. Por exemplo, as marcas estão estendendo os prazos, inclusive para troca por defeito, ou troca, porque a troca por defeito é obrigatória por lei. Sim. A troca da cor rosa pelo azul, se a loja não quiser, ela não faz. Mas assim, Óbvio não saiu que aquela como uma decisão estratégia comercial. agora que diz que não tem mais devolução, que não tem que dar o prazo de devolução de 7 dias, que não seria prazo de devolução, seria um Então, prazo... Ana, mas o que eu tenho visto, assim, e a gente está tendo, assim, tá difícil de acompanhar, porque vem a primeira instância, no dia seguinte o tribunal derruba e daqui a pouco a decisão volta de novo. O que eu consigo é que, na prática, as marcas por si só, elas estão aumentando os prazos, tá? Isso aí, eu acho, a importância disso é o impacto na economia, quer dizer, te ajuda a comprar, porque às vezes você pensa, eu não vou comprar, porque eu não sei se vai ficar bonito, eu não sei se vai entrar a roupa, mas, poxa, se eu tenho, por exemplo, tem grandes marcas nacionais que estão dando 90 dias. Tá dando Ou seja, promoções, isso não é né? uma obrigação legal. Para continuar, para compensar o fato de que eles estão com as Exatamente. lojas fechadas. Importante, Ana, a gente, durante uma crise, a indústria têxtil, ela é a segunda maior empregadora do Brasil. O faturamento dela de 2018 foi quase metade da indústria farmacêutica nacional. Para a gente ter noção da importância. Então, são medidas que elas são muito importantes em impacto. Por exemplo, um outro problema que pode surgir, eu, na verdade, vi o professor Anderson Schreiber, ele passou por isso muito rápido, ele pensou, olha, isso aqui é mais talvez problema vindo da pandemia, e aí para o Fashion Law, que não é PI, é um problema de privacidade, que seria da seara de direito civil. E provavelmente podem ser litígios que vão cair na direito do trabalho. A gente está vendo em outros países a medição de temperatura corporal obrigatória. Prédio, para você entrar na sua empresa para trabalhar. Até a pandemia, eu te diria que com os meus estudos de direito civil seria contra. Porque isso violaria a privacidade. O conceito de privacidade que eu adoto, ele não comportaria isso. A gente tem decisão, por exemplo, do STF, que diz que, por exemplo, o provável genitor pode recusar fazer o exame de DNA. Porque obrigar alguém a fazer o exame de DNA seria uma violação de privacidade. Ou seja, então nessa linha que é muito... eu estou falando em ações de reconhecimento de paternidade. Ou Sim. seja, nesta linha do STF, eu também poderia, inclusive, chutar que, olha, isso também seria. Agora, diante do que a gente vive, do alto probabilidade de contágio, da mortalidade, e aqui a gente tem que pensar, a gente está no Brasil, é o nosso sistema.
da fragilidade do sistema de saúde, que a gente já está vendo que está colapsando em vários estados, será que a gente vai continuar entendendo que é uma violação de privacidade? Porque é uma violação de privacidade, mas que eu diretamente possa afetar a vida de várias outras pessoas. De outro lado, a gente está mexendo com... Oi, Ana. Não, pode falar. A gente está mexendo com... Só para finalizar esse assunto, eu acho que de outro lado, a gente está mexendo com dado pessoal, né? E aí a gente tem uma LGPD que ia vigorar em agosto e que, enfim, eu sei que também é a posição dos dois lados, mas para mim, porque assim, a nossa LGPD já vai nascer velha, né? Porque sei lá quantos anos a Europa já tem a dela e já mudou várias vezes. Querem postergar. Acho até que o que está vigendo no momento é a postergação segundo o Senado. Quer dizer, então, digamos que é um dado importante, e aí vai começar por micção, ou as outras imposições que a gente poderia impor, mas por segurança de saúde, e a gente não tem uma LGPD, talvez seja arquivado em banco de dados, e o que vão fazer com esses dados? Porque a gente não tem lei. A gente sabe na LGPD, você tem um dado, você tem que ter consentimento para o uso específico. Mas a gente hoje não tem lei. Então a gente pode ter daí mais um problema. Eu acho que assim, ter lei tem, né? Só ainda não está aplicada em vigor. Mas a lei existe. E a gente vai ter uma live sobre isso na sexta-feira, com a presença do professor português, Manuel. Vai ser muito interessante. Convido vocês a participarem. Mas eu acho que assim, Ana, eu vou só te interromper, porque eu estou falando de LGPD aqui. Eu vi que tinha o meu colega de doutorado, que é estudioso do assunto, estava aqui na live. Então, que legal! Dando as honras aqui do que eu aprendi com ele. Que bom! Então, mas eu acho que assim, essa questão da questão da personalidade versus o coletivo, né? Isso é uma questão de desperate times call for desperate measures, né? A gente está com uma situação de estado de sítio, um estado de calamidade. Então, tudo está tendo que se reinventar, né? Para o direito, por exemplo, de imobiliário, você tem muita discussão da questão de se o síndico pode impedir entrada e saída, fechamento de áreas comuns. No âmbito da moda, você teve o fechamento dos shoppings, você tem um fechamento do comércio, né? Para evitar aglomerações. Então, realmente, essa questão de o quanto pode entrar e quanto não pode entrar é uma questão no ímpeto do indivíduo, está tendo a necessidade do coletivo, tá superpojando o direito do individual, né? O direito individual está perdendo para o coletivo, em prol do coletivo. E isso é uma coisa que a gente está vendo de uma forma que a gente não, pelo menos nós, na nossa idade, na nossa vida, não tínhamos visto em algo tão... não tínhamos imaginado que nós veríamos algo tanto assim, né? Eu tinha visto, tinha passado por 11 de setembro e mesmo assim agora está tendo uma repercussão muito maior mundial do que naquela época. Agora, eu queria ver com você um ponto que você mencionou e eu acho super interessante. Nesse momento que as pessoas não necessariamente estavam preparadas para transformar, né, o comércio ainda no digital. E aí você tem uma troca de informações, você tem uma troca de quantidade de dados que nós estamos tendo, sem preparação para isso. Né? E aí você bem falou da questão da Lei Geral de Proteção de Dados e a gente vai ter um colóquio na sexta-feira para falar com isso, com a professora Cândida e o professor Manuel de Portugal. Acho que vai ser muito legal. E eu queria entrar também numa questãozinha. A gente falou de patente, a gente falou de marca, mas também existe uma questão que a gente até está escrevendo um artigo sobre isso, né? Que todo mundo já ouviu falar de impressora 3D, que é uma coisa, para mim, ainda muito fantasiosa na minha cabeça. Uma impressora 3D, uma impressora que faz as coisas, né? Assim, para mim ainda é meio fantasioso. Mas a gente vai estar escrevendo um caso, eu e a Lívia, a gente está escrevendo um artigo
sobre um caso que a gente teve aqui, esse caso eu advoguei, que é um software que produziu uma joia, um software para produzir uma joia que simboliza o batimento cardíaco do bebê. E houve proteção pelo software. Então, existe também outros tipos de proteções que podem estar envolvidas com a moda, certo? A gente tem essa proteção, por exemplo, um software voltado à moda, ele vai ter a proteção por software. A proteção por software, ela está numa lei separada, mas ela é um tipo de direito autoral aqui no Brasil para gente, com um prazo diferente de direito autoral, né? O software a gente tem aí 50 anos. Tem o direito autoral, que a gente vê principalmente no Tribunal de Justiça de São Paulo, muitas decisões. O direito autoral ele é muito sedutor para a moda, porque a gente tem uma proteção de 70 anos a partir da morte do autor, do criador. Então, é muito sedutor pelo lapso temporal. Eu sempre faço, obviamente, agora sem botar um fogo na lenha, a moda é algo cada vez mais passageiro. Se antigamente a gente falava de coleção de estação, hoje a gente fala Aí falava de mini coleção, hoje a gente fala de cápsula. Que é a coleção que, sei lá, é a quantidade de peça para durar 2, 3 semanas, também para impactar exclusividade. Para que suas clientes não estejam todos iguais na rua, mas também para fomentar a economia. Porque você vai estar vendo no Instagram e você vai querer voltar na loja porque aquela peça te seduziu também. Então, o direito autoral nos Estados Unidos ele é proibido a aplicação para o direito da moda. A gente tem vários projetos de lei de lá que tentaram, todos foram barrados. Projetos de lei, inclusive, que tentavam dar proteção especial. Por exemplo, eu acho que é Japão, e eu posso estar falando besteira porque eu não lembro o país agora. Ele tem uma proteção especial para desenho industrial, que o desenho industrial ele protege a forma ornamental, seja bidimensional ou tridimensional. Então, por exemplo, a joia, que é o nosso artigo, a proteção por desenho industrial. Então, numa frase, você disse duas possíveis de proteção. A do software, para algo voltado à moda, e a joia, que pode ser protegida por desenho industrial. E aí há essa legislação direcionada... Essa joia tem, por exemplo, tem um design diferente. Isso aqui é uma joia bem simbólica, né? Isso aqui seria um desenho industrial ou não tem utilidade? O desenho industrial, a gente está falando de estética. Tá. Então, não há utilidade. Não interessa, né? Mas ele pode ter utilidade. A proteção é estética. Então, só que a gente tem um requisito, por exemplo, da originalidade. Hoje, essa tripla aliança, ela não tem mais originalidade. Mas ela certamente já teve. Então, ela poderia, se não foi, ter sido protegida por desenho industrial. E a gente tem no Brasil, por exemplo, poucas, diante da nossa produção de joia, que também é a gente tem pouco registro de desenho industrial se comparado à produção. É um recurso pouco utilizado. O registro de desenho industrial ele não é caro, ele vale por até 25 anos. Para a joia eu vejo como algo menos volátil do que uma coleção de roupa, por exemplo. Me parece. Você consegue ter mais produtos atemporais ou com poucas modificações. E uma outra aplicação do desenho industrial, que é pouco, não é zero, mas eu diria que está lá pro zero, é a estampa, que é uma aplicação bidimensional. Sim. A estampa ela pode ser protegida. A gente está falando que pode ser protegida, não é qualquer estampa, tem que ter os requisitos exigidos pela lei, mas a gente pode atendê-los. Então, tem várias estampas que poderiam. Talvez hoje perdeu a novidade, e aí você não consegue mais. Mas aí, Ana, algo que... isso surgiu, minha mãe estava aqui vendo. Surgiu de uma conversa minha com ela hoje de manhã, quando a gente estava se arrumando. E aí eu mostrei uma máscara que você postou no Comida e Sedução, um kitzinho de máscara e necessaire. Essa. Eu tenho as máscaras. E aí minha mãe comentou, mas o povo também já está inventando, né? Aí eu falei, olha, é utilitário, sim. Mas por que ele não pode ser estético? Será que a gente vai ver litígios à frente de estampas de máscara? Por que não? E aí ela fez uma cara na hora, eu falei assim, mãe, você tá com esse vestido
vestido da loja X se você poderia estar só, tipo, Steve Jobs, uma camiseta branca ou preta? Porque a roupa é utilitária. A gente não pode andar nu, porque seria uma infração criminal. Não é nem é um crime, né? Não pode. Então, ele é utilitário, mas a gente também usa como estético. Então, por que que agora as máscaras não vai ser um novo nicho, inclusive para litígios à frente? Novas estampas vão ser criadas para isso? A gente não sabe, né? Na Vogue já saiu na capa da Vogue duas pessoas de máscara se beijando. Já virou a máscara já virou um item da moda, né? Isso já é. No momento que sai na capa da Vogue, já é uma moda. E a gente não sabe quanto tempo isso vai ficar. No Japão, as pessoas usam máscara direto, né? Aqui, agora que a gente está começando a fazer isso. Mas no Rio de Janeiro, por exemplo, é obrigatório. Agora, você não pode sair sem máscara. Então, se as pessoas que estão lá saindo na rua, que já não podem sair muito, por que elas não vão querer ter uma coisa exclusiva, né? Por que elas não vão querer se embelezar? Isso já é porque você já está tão fechado em casa, você já está tão não exposto, né? É aquela brincadeira que saiu um meme. Eu imaginava no fim do mundo eu estar lá com cabelo desganhado, uma calça de que até está na famosa aquela calça de militar. E hoje em dia, o fim do mundo tá todo mundo de pijama em casa, né? Pijama. A gente se arruma para fazer live. A Beta falou aqui, Ana, Hum. ela trouxe um comentário bem pertinente. Ela fala aqui, olha, mas será, aliás, vou mandar um beijo para ela, inclusive. Mas será que a tendência não será o aumento de estampas exclusivas? Ou seja, tomara. Não deixa de ser uma inovação. A gente vai ter mais criações. É um novo mercado que pode aquecer, talvez não tampe exatamente o buraco que as grifes, que as lojas tenham de outros produtos, mas que vai entrar outra renda e que vão entrar novos depósitos de desenho industrial no NPI. A gente tem carência, muitas vezes, de depósitos mais elaborados de brasileiros, de nacionais. Nós estamos procurando pouco NPI. Quer dizer, está tendo uma invasão de estrangeiros que estão criando mais que a gente. Então, assim, se tiver, tomara que tenham coisas exclusivas, que a gente tenha estampas protegidas. Eu acho também assim que existe uma mudança de comércio, né? Você tem aí também, não só as pessoas estão ficando mais em casa e estão comprando coisas para casa, também, né? Mais coisinhas bonitinhas para casa, estão aproveitando das promoções. Mas eu li também ontem sobre um desenvolvimento, uma evolução da moda, mais para adaptação dessa questão da moda sustentável. O que seria isso? Isso tem a ver com direito ou é só um conceito de moda? Isso tem a ver com. Ele toca o direito, Ana, no direito ambiental. Entendi. Ele toca no direito ambiental. Tá. Porque... Então, a gente tem parte que é direito, sim. Tá. Mas não seria tanto... Não, acho que sim, muito. Agora, talvez a preocupação esteja maior no impacto que isso trazia para o consumidor e a gente volta ao assunto do início do valor da marca. Mas que com direito ambiental, com certeza. A gente sabe que a indústria têxtil é uma das indústrias que mais, se não a que mais usa água. Então, a gente precisa pensar por que muito usa água? Por causa do processo com os tecidos, por causa do tingimento. É algo que a gente precisa repensar. É um problema de direito ambiental por causa da poluição e um problema do mundo porque a gente sabe que a água não é infinita. Eu visitei, no Rio de Janeiro, sobrou uma fábrica têxtil apenas, a fábrica Verne Tecidos, que ela fabrica só os tecidos mais nobres. Ela fornece aqui das nossas grifes nacionais, basicamente todas as grifes, ela é fornecedora. E eles estão sediados em Petrópolis, eles têm mais de 100 anos de tradição. O que eles fazem com a água? Eles pegam a água daquele rio que passa ali em Petrópolis,
Uhum. tratam a água, usam a água dentro da indústria deles, limpam a água e jogam a água de volta no rio. A gente, inclusive, pôde ver a Débora Portillo, que é presidente da comissão aqui do Rio de Janeiro, ela, junto com a Renata Lisboa, que é vice-presidente, armou uma visita para a gente conhecer em loco a indústria, né? Ou seja, uma indústria que ela está, na verdade, limpando o rio. E aí, no direito ambiental, inclusive, se fosse ao contrário, Sujana, a gente não teria algumas infrações aí a cumprir. E é uma preocupação que deveria ser muito relevante para a gente. O ponto que a gente tem hoje, uma discussão, se as marcas elas estão sustentáveis de fato ou se elas aparentam estar para que seu valor agregado seja maior. E, Ana, eu não vivo de boas intenções. Se ela faz por boa intenção, mas faz, tá ótimo. Agora, o problema é, obviamente, quando ela só usa do discurso e ela não faz. Então, isso exatamente. E aí, por exemplo, a gente teve aqui um recente, não é moda, mas o impacto e valor da marca. A gente teve duas grandes redes de comida que tiveram posicionamentos completamente diferentes durante a crise. E já tem pesquisas, a Ana, inclusive, me mandou uma dessas pesquisas sérias, dizendo o impacto, e foi um impacto grande, que teve nas marcas. Sim. E já há consumidores falando, em tal lugar eu nunca mais consumo. Vou preferir outro tal lugar. Então, e a moda é a mesma coisa. Quer dizer, quando a Louis Vuitton, por exemplo, a Louis Vuitton, o grupo Louis Vuitton, ele é dono de 355 mil marcas, né? Ele tem a Moët Chandon, ele tem joia, tudo que a gente possa imaginar. Enfim, ele pegou as fábricas de perfumaria, de todas, porque a Grupo Louis Vuitton, pelo menos para mim, é uma estratégia inteligente. Quando ele adquire as marcas, ele não modifica. Então, a Dior tá com ele tem parte só da Gucci, hoje ele é minoria. Mas a própria Louis Vuitton dele e outras, mas ele mantém. Tanto que, às vezes, é uma informação muito nova. Opa, calma aí, mas a Dior é da Louis Vuitton, porque ele manteve toda a Dior como ela está. Mas, enfim, ele parou as fábricas de perfumarias para produzir álcool em gel e doar ao sistema público de saúde da França. Na sequência, as costureiras que estavam na quarentena voltaram para produzir máscaras para doar e não para vender. Então, são ações que não é tão, a gente está falando tanto de sustentabilidade, mas ações que soam como o discurso da sustentabilidade e que agregam valor. Faz o consumidor, opa. E isso, Ana, eu acho que é um reflexo da crise que a gente está vivendo. A gente começa a refletir, depois que a gente vê tantas doações, que será que não era hora? É isso que eu estou comentando assim, que as pessoas comentam da gente começar a prestigiar serviços e produtos que estão fazendo mais pela sociedade. E aí o valor da marca ela vai disparar. Sim. Voltando aqui, eu acabei de lembrar de uma coisa. Eu vou ver até se eu tenho o número aqui. Eu tô com vários números anotados que eu sou péssima de número. Não sei se eu vou achar ele. A Hermès, ela no ranking da Forbes de 2019, ela tá como o número 33, valendo 18,1 bilhões de dólares. Ela não tem venda online. Então, ela ficou um bom tempo fechada. Vamos falar da China no início, porque foi o primeiro, né? Ela ficou lá 2, 3 meses fechada. Não tinha venda online. Ela não se importou de correr para o e-commerce. Não vou comercializar, eu vou esperar. Beijo, Thiago. Passou aí, ó. Passou, fala aí. Oi, Vascaíno. E uma loja da China, e obviamente que eu já perdi aqui os números. Uma loja só da China, no primeiro dia de abertura, vendeu algo milionário. Cadê aqui? Eu vou achar. Não, tem que falar o número, porque é espantoso. Aí eu perdi, obviamente, o número. Eu posso errar o número, mas algo como 14 milhões de dólares em um dia. Numa loja, num dia da reabertura da pandemia.
E aí a gente volta lá de novo pro Denis e olha, vamos colocar o mercado de luxo na caixinha dele, porque a gente, depois dessa informação, de preferência na Blue Box, porque depois dessa informação a gente não sabe nem se quem não tem e-commerce de fato está fora do mundo da moda, se está com prejuízo. Óbvio que a gente não vai ter acesso ao livro caixa para saber se ela fez todas as vendas que teria feito. Mas é um número impressionante. E Sim. deve ser para ela, porque certamente foi ela que divulgou. Sim, 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 com certeza. Até Então é um dado aí, inclusive da moda respirando, que é um alívio. A Hermès, por exemplo, ela foi venda no geral, a gente não sabe do que. A Hermès, um dos produtos célebres dela é o lenço. A gente, a maior parte, se quase não toda, a seda dela vem aqui do Paraná. Que bom! E vai lá para a França para ser feita ao modo que é feito desde o início. A gente tem no Paraná um grande produção de seda e existe inclusive uma guerra da indústria nacional, porque a indústria, as grifes internacionais, elas conseguiram por tempo, ou conseguem de vez em quando, comprar toda a produção do que se diz seda tipo 1, a melhor seda. E aí, sobrando para a indústria nacional a seda tipo 2, que é uma seda boa, mas não é a melhor seda. E a gente também quer, obviamente, porque ele sai daqui, ele vai ser feito na França e a gente vai comprar por aqueles muitos euros que a gente sabe. Sim. Então, é um outro setor. E aí, bom, pelo menos a boa notícia é que aí a gente está falando de produção da seda aqui, é da parte do agro. Tenho notícias que o agro continua bem, vai bem, obrigada, e pouco ou nada o está afetando. Então, vamos continuar tendo lenços Hermès, mas eu espero que a gente também tenha na indústria nacional essa seda tipo 1 melhor para a gente. E de fato, uma guerra grande nisso, para esse acesso. Tem uma pergunta aqui da Roberta. O que você entende sobre esse pós-consumo? Revenge buying ou casos serão isolados? Não sei. Não sei o que vai ser o pós-consumo. Eu andei lendo esses dias uma análise do Carvalhal, que é outro aqui, consultor de moda aqui no Rio, influente, e ele vem discutindo isso. Ele vem discutindo não só a moda sustentável, como ele tem, ou já teve, acho que fechou uma grife, em que visava a moda sustentável. E a moda sustentável não é só passar pela água, que a gente está falando aqui, mas é você, às vezes, ter menos peças e ter as peças chaves. Para que um closet gigantesco se ele não é todo útil, você não usa tudo? Isso é uma questão. E aí ele catou alguns comentários. A Vogue parece que fez uma pergunta no Instagram de como seria o comportamento das pessoas após a pandemia. E aí ele catou alguns comentários para analisar de todos os lados. Então teve o comentário, olha, eu amo minhas bolsas, meus sapatos e minhas roupas, só que eu só uso pijama, eu tô morrendo de medo de morrer e isso não vale de nada. Tinha outro comentário de que estou aproveitando as promoções, vou ao mercado de bolsa nova. Tinha outro que quando voltar falava assim, vou dar mais valor às minhas roupas e parar de deixar usar as melhores roupas para momentos especiais, porque eu não sei qual vai ser o dia de amanhã. E eu tenho roupas que eu achava especiais e a pandemia eu nunca usei. Ó, a gente vai ter que fechar aqui, porque o Instagram vai fechar aqui. Daqui a pouquinho, a gente tem que salvar a live. Eu queria fazer dois comentários. Primeiro, foi ótimo, foi super divertido. Como sempre, né? O bate-papo é sempre super divertido. Eu queria dizer que eu espero que a gente continue cabendo nas roupinhas, né? Porque, por exemplo, se eu for depender dos doces da sua mãe, do cafezinho, a mãe da Lívia tem o cheirinho bom ali no Botafogo, no metrô de Botafogo. E se depender dela, a gente vai, não caber mais na roupa, vai ter que comprar toda uma roupa. Mas eu queria convidar você, para você também a gente fazer uma outra conversa, de repente falando sobre essa questão de fármacos, que também vai ser uma coisa muito importante, né? Agora nessa pandemia. Então fica aqui o convite para a nossa próxima live. A gente vai ter uma live
na quinta-feira e na sexta. E fica o convite aqui e a gente vamos ver se a gente marca com você, Lívia, para a gente falar um pouquinho sobre fármacos. Tá Pode ótimo, ser? Ana, muito obrigada. Muito obrigada, Então, fiquei gente. muito feliz de fazer. Comecei a estagiar com a Ana. Não é minha mentora só de piruagem, não. Não é só Meu de primeiro... viagem. Não é só de piruagem. Meu primeiro artigo publicado foi com você. E agora o que está em produção também vai ser a gente juntos agora. Muito obrigada, fiquei muito feliz. Obrigada, gente. Lívia, Tchau. obrigada. Beijo, Esse Ana. aqui, Beijo, ó. Thiago. Dá beijo. Participação especial. Beijo, participação especial. Tchau, gente. Tchau.